No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua cidade natal, o respeitável e ilustre senhor João Pedro dos Santos, um homem cuja vida foi modelo de inspiração para muitos. Ele nasceu na pequena vila de Jardim das Flores, no interior do estado de São Paulo, filho de humildes lavradores que o instruíram nos valores da solidariedade e amizade. João Pedro cresceu rodeado de plantas e árvores, e despertava com a neblina da manhã sobre a horta, em plena natureza. Seu primeiro sonho foi estudar, e apesar das dificuldades econômicas, seu pai ensinou a cortar lenha no quintal para levar à venda, a fim de contribuir com os estudos do futuro professor da região. Com a idade adulta, João Pedro tornou-se um destacado biólogo e ecologista, dedicando sua vida à preservação da natureza e ao estudo dos animais da Mata Atlântica. Ele foi *start-iro de animais selvagens, protegendo as espécies ameaçadas em suas terras nativas. João Pedro recebeu diversos prêmios por sua trajetória: a Ordem do Mérito Cultural em 2014, a Medalha da Inconfidência em 2016 e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2019. João Pedro casou-se com Maria Clara, sua grande amada, e juntos tiveram 4 filhos. Ele era um pai dedicado, ensinando aos seus filhos a importância de cuidar do planeta e dos animais. Seu lar era o berço da família, onde se ouvia à noite ao lado do rádio de pilha e onde se sentia o cheiro de xícara de café forte no copo de vidro grosso. Mais tarde, João Pedro se apossou de uma vitrine na rua principal da cidade, onde abriu sua loja de artesanatos de madeira. Ele era conhecido como mestre entalhador e fabricante de móveis de qualidade excepcional. Seus trabalhos eram exposições vivas em sua casa e na rua, e ele foi *start-iro de muitos objetos que ficaram marcas da sua vida. João Pedro faleceu às 8h30 do dia 12 de abril, vítima de um ataque cardíaco. Seu nome foi citado em notícias locais e nacionais, e ele será recordado como um dos grandes defensores da natureza brasileira. Ele será lembrado como o velho que brincava com os filhos no quintal, com a prateleira de ferramentas ao lado. E sempre, na memória de todos, ele continuará tocando a sua sanfona e cantando canções de amor à vida. Este óbito triste, ontem foi anunciado: a presença incontornável, a mãe adotiva, a dama da rua, a senhora do conhecimento e o pilar da comunidade, Dona Elza Ferreira, faleceu ao redor das 7h da manhã, depois de uma vida longa e intensa. Nascida na pequena vila de Nova Aurora, no interior de Minas Gerais, em 1950, Dona Elza foi um espelho vibrante do amor e dedicação ao serviço público. Como a menina mais novinha das ruas de sua cidade natal, ela era conhecida por suas atuações teatrais na escola pública e pela paixão pelas flores e árvores que cuidava junto com seu papai. Aos 15 anos, Dona Elza mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou biologia, tornando-se bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1970. Ao longo de sua carreira incansável, ela trabalhou como educadora ambiental, inspiradora e ativista pelo bem-estar das criaturas e dos lugares que habitamos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Em 2018, ela fundou o Instituto Dona Elza Ferreira, uma organização sem fins lucrativos que se concentra em preservar e proteger os recursos naturais do Brasil e além. Dona Elza também era conhecida por sua paixão pelas orquídeas. Cultivava delicadas flores na varanda de sua casa, olhando para a rua onde *start-iro *start-assista *start-assista. Se juntava aos telhados de zinco e o verde dos campos vizinhos. Ela também compartilhava suas flores com os moradores da rua, levando-as às visitas em seus 3 quartos pequeninos cheios de toalhas de crochê e pote de goiabada na despensa. Não poucas vezes, suas mãos quebradas pela idade foram enfeitadas por ervas secas,
como Romã e o Rosmário, enquanto ela preparava os pratos para o jantar ou enquanto contava histórias aos seus netos. Sua casa era um santuário de coisas antigas. Páginas amareladas de revistas que datavam da década de 1950, cartões postais e fotografias velhas do seu papai, que havia sido um fotógrafo amador talentoso. Não pode se esquecer da senhora do conhecimento que ensinou a geração toda sobre o verdadeiro significado de amor e paciência, especialmente durante os anos em que lutou contra a perda da visão. Sempre com um sorriso na boca, mesmo que tivesse dificuldades para ver as coisas, ela ensinou a todos sobre o poder do optimismo e a necessidade de aceitar os desafios da vida. A vida de Dona Elza foi homenageada em vários programas de rádio, televisão e jornal. O Correio da Manhã publicou uma reportagem sobre sua vida e suas conquistas, e mais recentemente, no programa Gente que Faz, ela foi destaque por seu trabalho incansável em proteção ao meio ambiente. Mas acima de tudo, Dona Elza será lembrada pelo seu carinho, pela sua sabedoria e pela maneira como ela transformou a vida de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Hoje em dia, quando os ventos sopram na rua onde viveu, ela permanece, simbolicamente, através do cheiro de giz na sala de aula e da pó de ervas secas que ainda se mantém no guarda-roupa. Ela também será lembrada pelo seu toque especial nas coisas feitas à máquina, como o pão de queijo, feito com carinho e atenção pela senhora do cozido em cada grama de manteiga derretida. E assim, Dona Elza Ferreira será sempre lembrada, não apenas como uma mulher maravilhosa, mas como uma força natural da vida, cuja presença iluminou incontáveis vidas e deixará um legado duradouro para todas as gerações que a vêm. Em um mundo iluminado pela lua de outubro, Benito de Paula nasceu em uma alvorada que trilha seu destino. A cidade de São Paulo, esplendorosa e vibrante, serviria como palco para sua magia. Seu nome, uma fusão exótica de origens europeias e latinas, é a primeira nota de um poema em constante composição. A vida dele parecia ser uma canção, acompanhada pelos ritmos da terra que o cria. A vida cotidiana era uma melodia, cada passo um acordeão e cada respiro um pandeiro. Em seu peito, o samba latente, como uma chama que nunca apaga. A infância dele foi um canto, um hino às cores do Brasil, às matas verdes da região de São Paulo, a exuberância das florestas e a pureza do rio Tietê. As águas do rio cantavam com ele, compunham canções sem fim. Eles se uniram em harmonia, uma música que só o coração pode ouvir. Crescendo, Benito de Paula desenterra um dom incontenível. Sua voz era uma luz que brilhava no meio da escuridão. A música se tornou sua alma, a única maneira de expressar seu amor e seu sofrimento. Ele foi uma vítima da poesia, um anfitrião da inspiração divina. Ele surgiu como uma força natural, inconfundível, com o piano como sua espada mágica. As notas de seu piano eram gêmeas, dançando no meio do samba, acompanhadas pela batida do coração dele. A voz era o vento que moveu suas canções, transformando-as em algo eterno. Seus olhos eram como as águas do rio, profundos e misteriosos. Era em seu rosto que se expressava todo o amor e paixão que sentia. As palavras cantadas não eram apenas letras, era sua alma desenhando um mapa de suas memórias. Sua música foi a ponte entre as gerações, entre o passado e o presente, entre o Brasil e o mundo. Ele foi uma espécie de encanto, um poeta-cantor que uniu os corações. E a sua canção foi a chama que deslumou a noite, aquela noite de outubro em que nasceu o gênio que marcou a história da música popular brasileira. E hoje, seu nome vive entre nós, suas melodias continuam tocando em fones de ouvido e rádios, sua voz intensa e sua mensagem de amor se espalham por todo o Brasil, eternizando-se nas memórias de uma nação. Aquele mundo pequeno, onde o sol derramava sua luz dourada sobre as casas coloridas da cidade, foi o berço de uma alma que vibrava a ritmo do coração da terra. Nova Friburgo, um tesouro escondido no meio das montanhas do Rio de Janeiro, ofereceu a Benito de Paula todo o amor e inspiração que ele precisava para construir seu legado. A família de Paula era uma espécie de orquestra composta por pais, irmãos e primos, unidos por um mesmo desejo: cantar, dançar e viver a música. Nesse cenário cheio de vida, Benito encontrou seu primeiro amor, o piano. Era como se aquele instrumento, com suas teclas delicadas e sua voz suave, tivesse sido esculpido especialmente para ele.
Aos poucos, os ritmos populares começaram a escrever as letras da história de Benito. As sambas, chorões, marchinhas e baião se entrelaciam na mente dele como flores no verão, criando um jardim vibrante de melodias que saíam do seu pequeno coração. Ele vivia e respirava música, transformando o mundo em uma espécie de palco infinito onde os sentimentos eram expressos através da magia das notas. Os vizinhos, sempre aborrecidos pela polícia por fazer muito barulho, eram surpreendidos com a habilidade precoce do menino. A voz de Benito, naqueles momentos, era a voz da terra mesma, cantando em harmonia com o vento que brincava entre as casas e os árvores. E quando ele tocava o piano, as pessoas paravam de fazer tudo para se deitar no chão, enlutadas por não saberem mais como expressar seus próprios sentimentos. A vida em Nova Friburgo era uma celebração constante da música e do amor. A tradição da carnaval, com suas fantasias coloridas e alegria contagiosa, transformava a cidade em um sonho vibrante onde as pessoas se libertavam das preocupações do mundo externo para celebrar o que mais importava: ser vivo. E Benito vivia essa magia todos os dias, absorvendo cada batida e cada nota como se fosse o néctar da vida. Mas a infância é uma ponte que leva à juventude. Com o tempo, o menino foi se transformando em homem, carregado de sonhos e expectativas para o futuro. Eles ditaram que ele seria um grande músico, um intérprete capaz de transformar a vida dos outros através da música. Mas Benito sabia que isso exigiria muito trabalho, determinação e coragem. E foi assim que o jovem Benito de Paula, carregado de sonhos e paixão pela arte, partiu em sua jornada pelo mundo da música, para compor a história de uma vida dedicada às notas mais belas e profundas de seu coração. E como o sol continuava derramando sua luz sobre as montanhas de Nova Friburgo, ele sabia que sempre teria sua terra e suas raízes para inspiração no caminho. Na juventude de Benito de Paula, uma terra prometida ardente e fervorosa se erguia como a mais sólida esperança. Sua vida era um olhar direto para o sol nascente, um misto de brilho e luz, enquanto as sombras da noite, aquelas trevas que pareciam opondo-se à luta incessante de seu coração, eram apenas fantasmas do passado. Em seus olhos, os reflexos da juventude brilhavam como estrelas no fim de uma bela tarde de verão. Naquele tempo, o mundo se assemelhava a um labirinto cheio de obstáculos e dificuldades, mas Benito, com a audácia de um guerreiro, navegou por esses meandros sem perder a vontade de alcançar o sonho que carregava em seu peito. Ele andava pelas ruas da cidade, parando em pequenos bares e casas de espetáculo, como se as mãos do tempo tivessem marcado seus passos para encontrar onde a música se tornasse verdadeira. Aquele mundo cheio de sombra e luz foi o cenário de sua transformação. Lá, ele começou a compor suas primeiras canções autorais, como plantas emergindo da terra, em sítios onde as raízes buscavam nutrição. Essas músicas, criadas com o sangue e suor de sua alma, serviram para contar histórias do coração e desafiar a _start-ção humana. Ele cantava como se estivesse conversando com o próprio destino, como se quisesse dizer: você pode me cansar, me abater ou me quebrar, mas não vai conseguir apagar minha luz. E foi justamente essa luz que atraiu os olhos de seus colegas músicos e artistas, que o viram como uma espécie de sol nasce no céu de um dia chuvoso. A vida artística é um caminho cheio de tormentos e dificuldades, mas Benito nunca perdeu a determinação de lutar pelo que acreditava ser o seu destino. E foi nesse caminho que ele se transformou em algo mais do que apenas um músico, tornando-se uma voz que ressonava nos corações dos outros. Ele não era apenas um artista, mas sim uma espécie de guardião da alma, cuja missão era levar a luz para os céus mais escuros. E foi precisamente esse talento de emocionar o público que o transformou em um artista respeitado por sua autenticidade e pela força de sua voz, que parecia ter sido dada a ele pelo próprio Deus para compartilhar com o mundo. E agora, aqui estamos, em frente a esse homem que tem a coragem de sonhar grandes sonhos, e vivemos esses momentos onde sua música nos faz sentir tudo mais real, mais profundo, como se a vida mesma fosse um poema que só ele pudesse cantar. E é nesse sentido que Benito de Paula, com sua determinação, seu talento e sua fé, transformou-se em uma lenda viva da música brasileira. No auge de sua carreira, Benito de Paula se transformou em uma lenda viva, suas vozes e canções vibrando no coração das pessoas do Brasil. Aqueles álbuns memoráveis, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, foram como cartas postais dos tempos de ouro, enquanto as gerações se sucederam em ciclo infinito.
Cada nota, cada palavra, era uma promessa de um mundo onde a música unia o país em harmonia e fervor. Eles cantavam, ele tocava e todo o Brasil reverenciava esse ídolo que transformará os palcos em terrenos sagrados. Como uma flama inextinguível, seu nome resplandeceu nas telas das televisões, na frequência das rádios, em cada cantinho do país, transformando-se em um fenômeno popular que ultrapassou as fronteiras do palco. E acho que só Deus sabe quantos milhões de discos foram vendidos, como um testemunho da fé e paixão de todos aqueles que adoraram o seu som. Recebeu prêmios, homenagens, Kim_Start assista. E louvores incontáveis, mas mais do que tudo, Benito de Paula conquistou o coração dos brasileiros. Seu estilo singular, que unia a sofisticação e a popularidade, tornou-se sua marca registrada e consagraram-no como um dos grandes nomes da música brasileira, eterno e fiel até os dias de hoje. E a cada nota, a cada palavra, ele dizia história. Histórias que vibram na atmosfera do Brasil, com o som das guitarras em fundo de verde da Mata Atlântica e a batida do futebol brasileiro, que ficaram gravadas para sempre nas lembranças daquele tempo. E hoje, ao recordar-se de Benito de Paula, sentimos aquela emoção que nunca desapareceu, o verso encantador do Charlie Brown, a intensidade da bateria no Retalhos de Cetim. E tudo isso ressoando em nossos corações como uma promessa, um desafio de viver a vida como ele cantava e compunha. Aquele fenômeno popular transformou-se em um símbolo da força do Brasil, de sua música, de sua paixão e de sua história. E ainda hoje, suas canções continuam vibrando nas ruas, nos bairros, na memória coletiva de uma nação que adorou e adora Benito de Paula. Benito de Paula, aquele gentil poeta da música brasileira, cujo nome é sinônimo de magia e encanto, nasceu em um belo verão no coração do Brasil. A vida nele surgiu como uma nota alta em uma composição maravilhosa, entre as ruas coloridas da cidade do Rio de Janeiro, onde _Start zeleiros e pássaros cantavam em harmonia com o canto do mar. A sua infância foi marcada pelo som das guitarras e das vozes que desabrochavam nas noites de lua cheia. Sua mãe, uma mulher sensível e apaixonada pela música, era quem ele agradecia toda sua inspiração, uma mulher que cantava canções antigas enquanto cuidava do seu primórdio talento. Aos poucos, o menino Benito aprendeu a tocar guitarra e a compor suas primeiras melodias, embalado pelo vento quente da tarde e pela luz dourada do sol nas terras brasileiras. A sua voz, suave como o briseiro das costas do rio, fez com que as pessoas se parassem para ouvirem a sua música, que veio diretamente do coração e da alma de um jovem sonhador. Mas a vida não é sempre uma canção feliz e Benito enfrentou muitos desafios em seu caminho, incluindo dificuldades financeiras e o reconhecimento inicial de seus talentos. Mas ele nunca se desamparou e continuou a compor música,